Oiê, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar e para sanar as dúvidas em relação à localização de notas no pentagrama. Não vou mostrar aqui no pentagrama, muito pelo contrário, venho aqui para explicar justamente do porquê que existem as claves e qual a importância das claves na classificação da altura de determinado instrumento ou de determinada música, enfim. Vale lembrar que o nosso corpo, meu corpo, por exemplo, é também um instrumento. E tal como uma pessoa menor do que eu, ela vai ter uma caixa torácica, vai ter uma maneira de falar, de se expressar, não maneira de se expressar, mas a voz dessa pessoa menor que eu vai ser uma voz diferente da minha. Consequentemente, ela vai ter um timbre diferente do que o meu. A minha voz é única, né? Diga-se de passagem. A classificação da minha voz é outra, mas a minha voz é única. E tem quase ninguém que fale da mesma forma que eu, porque meu timbre é um timbre diferente de todo mundo. Assim como a pessoa que está assistindo esse vídeo também tem um timbre diferente de todo mundo. Agora, a classificação de voz, que a gente vai chamar basicamente de tessitura, dentro de uma partitura nós temos diferentes tessituras. E o que são tessituras? As tessituras, elas vêm justamente para explicar do porquê que cada voz tem que cantar em certa região. Como assim? Nós temos basicamente 4 classificações de voz. Claro, temos aquelas que ficam entre uma e entre a outra. E não é porque eu estou classificado como uma voz, quer dizer que eu não posso cantar as outras vozes. Mas a minha voz, ela pode situar confortavelmente numa região. Por exemplo, temos 4 aqui, partes de uma classificação de voz. Soprano, contralto, tenor e baixo. O que essas classificações elas vão empacar? As classificações, elas vão nos classificar o nosso, a altura da nossa voz. Por mais que o meu timbre seja diferente do que um amigo meu, que tem a mesma classificação de voz minha, nós vamos cantar numa mesma altura. Por exemplo, eu, Paulo, me classifico como tenor. Não me classifico, né? Sou classificado como tenor, né? Minha voz, meu corpo, ele tá terminando de se desenvolver, afinal tenho 17 anos, né? Então, conforme a nossa vida, conforme a gente vai envelhecendo ou amadurecendo, eu vou dizer assim, nosso corpo ele vai se modificando e conforme o corpo vai se modificando, a nossa voz também, consequentemente, vai mudando. E é algo natural. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, mais pra frente, sei lá, depois dos 40 anos, o nosso corpo tem a tendência a diminuir de tamanho. Com isso também a nossa voz ela tem a tendência a se ficar mais grave também. Já quando a gente é mais novo, a nossa voz é aguda e a gente vai passando pelos processos, né, tipo verdade, tudo mais, a nossa voz vai modificando, né? A minha voz, por exemplo, já mudou, não vai mudar mais. Mas eu sou classificado como um tenor. O que isso vai emplacar? Aqui a gente tem um piano, e nós temos aqui uma grande quantidade, uma gama gigantesca de notas, né? E eu não posso simplesmente chegar lá num pentagrama, né? Escrever qualquer coisa. Se eu tenho notas, se eu tenho figuras sobre o pentagrama, eu não sei que nota que é se eu não tenho a indicação da altura da nota. A altura dessas notas, da onde o trecho musical vai se passar, vai ser dado através da clave. Sobre as claves, nós temos 3 tipos de clave. A clave de Sol, que é a mais aguda, a clave de Dó, que é a mediana, né, entre uma e outra, e a clave de Fá. A clave de Fá, ela vai ser a clave mais grave que vai existir. Vai lembrar que, por mais que eu tenha esses 3 tipos de claves, elas podem sofrer uma mudança durante sua posição. Como assim? Como eu expliquei na aula anterior, é sobre a origem, então, do pentagrama e tudo mais, o Guito de Arezzo, ele vai ser fundamental durante esse processo, tanto que vão lá criar, né, durante a Idade Média, o tetagrama, onde eu vou basicamente indicar, as linhas elas vão ter essa função, distinguir e posicionar as notas, então se eu sei que essa nota tá aqui, e se uma nota tá aqui, essa em relação a essa vai ser mais grave. E se eu colocar outra nota aqui embaixo, essa vai ser mais grave que essa. Então, as linhas, elas vão indicar isso daí. Agora, já no tetagrama, que era utilizado na Idade Média, modificou-se ali por volta do século XIV, século XV, para o pentagrama. Grama significa linha. Penta vem de 5, então eu vou ter 5 linhas. Essas 5 linhas, elas vão conter espaço entre elas, e as notas elas também vão se movimentar por aí. A partir do momento que eu
que eu passei sobre essas linhas, tanto superiormente quanto abaixo, eu tenho uma ideia de linhas também, vou chamar de linhas invisíveis, né, que elas vão aparecer depois eu posso explicar, enfim. Mas a gente vai chamar de linhas suplementares, né? Então, as linhas suplementares superiores ou inferiores. E se eu não tenho uma nota sobre uma linha, ela quer dizer que ela está no espaço entre duas linhas, por exemplo. Então, pode também acontecer de linhas espaços suplementares ou espaços inferiores. Numa clave de sol, a partir do momento que eu vou desenhar uma clave de sol, ela vai acontecer e vai se originar ali já na segunda linha de um pentagrama, que vai ser essa nota, vai ser esse sol aqui. O que isso quer dizer? Se a clave de sol começou pela nota sol, começou pela segunda linha, perdão, então a segunda linha vai começar a nota sol. A próxima linha que vai ter, que no caso seria a terceira linha, vai ser a nota si. Por quê? Porque entre a terceira e a segunda linha, eu tenho uma outra nota, que é um espaço, e esse espaço vai ocupar essa outra nota. Seguindo a sequência das notas musicais, nós temos 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e tem um Dó como repetição. Depois do Sol, a gente tem o Lá. Então, o Lá ele vai se localizar no espaço entre as linhas, entre a segunda linha e a terceira linha. Ó, na primeira linha, já que seguindo essa lógica, se eu estou no Sol, abaixo de Sol, duas notas abaixo de Sol, vou ter Sol, Fá, Mi. Na verdade, 3, né? Que eu vou contar com o Sol nesse caso. Sol, Fá, Mi. Então, na primeira linha do pentagrama vai estar a nota Mi. A segunda linha vai ser a nota Sol. A terceira linha vai ser a nota Si, ó, Sol. Lá, Si, Si. Depois, na quarta linha, eu vou ter a nota Mi. É isso, produção? Mi, Sol, Si. Mentira, Ré. Vou ter a nota Ré. Vou ter a nota Ré. E depois eu tenho uma outra linha, que é a quinta, que eu vou ter um Fá. Vou tocar aqui que eu não consigo alcançar. Essa vai ser a altura onde a clave de Sol, basicamente, ela vai estar situada ali no pentagrama. Agora, entre os espaços, por exemplo, entre a primeira e a segunda linha, eu tenho um espaço. O primeiro espaço ele vai ser ocupado pela nota Fá. Agora, entre a segunda e a terceira linha, eu tenho uma nota do meio. Essa nota desse espaço que vai estar ocupada pela nota Lá. 1, 2, 3. Agora, entre a terceira linha e a quarta linha, eu vou ter esse espaço do meio que vai ser ocupado pela nota Dó. E entre a penúltima linha e a última linha, eu vou ter uma ocupação de um espaço que vai ser ocupado pela nota Mi. Então, por exemplo, as linhas, essas notas que estão sobrepostas, né? E entre o espaço. Não. Isso. Vai ser basicamente isso daqui. Agora, como eu falei, a clave de Sol, ela segue essa lógica, essa ideia na segunda linha. Então, as notas acima da segunda linha, depois da nota Sol, vai ser posteriores, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, enfim. E anteriores vão ser antes de Sol. Sol, né? Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, e etc. Vai seguir nessa ideia, né? Agora, já na clave de Dó, a clave de Dó, ela vai situar nessa região aqui. A clave de Dó, ela vai começar ali por volta da terceira linha, se não me for a memória. Na terceira linha, vale lembrar que uma clave, assim como qualquer outra, ela pode ser móvel. E o que isso vai impactar? Justamente a leitura. Se eu falei que a nota Sol, numa clave de Sol, ela vai começar na segunda linha, na clave de Dó, a nota Dó, que vai ser a nota da clave que ela vai indicar, vai começar na terceira linha. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nota Sol vai continuar na segunda linha? Não. Aqui na clave de Dó, a segunda linha vai ser a nota Lá. E a região mudou totalmente, porque eu estava numa região mais aguda, tocando a nota Sol, e aqui eu já estou numa outra região, tocando a clave de Dó. E vai ser a mesma coisa com a clave de Fá. Vai mudar muito. Então, a clave de Fá ela vai começar na quarta linha. A quarta linha
ela vai indicar a nota dessa clave, que é uma clave de Fá. Então, vai ser isso. Por exemplo, numa clave de Sol, a quarta linha, qual que seria? Seria Ré, por exemplo. E seria um Ré agudo, de uma outra região do piano. Já numa clave de Fá, a quarta linha vai ser o próprio Fá. Esse Ré igual ao Fá, olha só que distância. Ó, minha mão nem alcança. Tem mais de uma oitava aqui, que depois eu explico. Mas enfim, as claves elas vão indicar justamente em que região esse meu trecho ele vai estar situado. Consequentemente, as claves elas também são elas são usadas para classificar o tipo de a classificação da tessitura do instrumento. A minha voz, por exemplo, é um instrumento. No meu caso, devido à minha caixa torácica, hormônio, tudo fim, etc., a minha voz é classificada como tenor. Eu sou um tenor, né? Agora, já um contrabaixo acústico, que é um contrabaixo, um instrumento gigantão, ele é classificado ali como baixo, né? E ele tá na clave de Fá, por exemplo. A região das notas deles vão se guiar por volta a partir da clave de Fá. Mas só porque eu tô na clave de Fá não quer dizer que eu posso chegar em notas agudas? Não, isso pode acontecer sim, mas aquele instrumento vai girar em torno da clave de Fá, que é a região, vou dizer assim, natural, primitiva dele. O meu violino, por exemplo, o violino ele é um instrumento muito agudo. Ele vai estar classificado ali como na região da nota Sol. Perdão, na nota Sol. E aí, a nota mais grave do violino, por exemplo, é um Sol oitava abaixo. Quando eu falo oitava abaixo, estou falando de distância, estou falando de intervalo, mas também pode interpretar como medida. Por exemplo, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Eu tô seguindo uma ideia, tipo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem 8 notas contando com a nota Sol. Então, essa aqui é a nota mais aguda no violino, por exemplo. E qual é a nota mais aguda? A nota mais aguda é uma coisa complicada de se perguntar, porque eu não sei. Porque o violino é uma nota tão aguda que vai até muito agudo, muito agudo. E aí vai por diante. Os instrumentos eles são classificados de acordo com essa classificação, né, de altura de voz, e isso vai impactar justamente no modo de escrita. Por exemplo, se eu sei que tem uma partitura que está com uma clave de Sol, eu sei que essa clave de Sol ela vai indicar justamente que essa música, esse trecho musical, ele vai girar em torno dessa região a partir da clave de Sol. Se você que tem na clave de Dó, vai girar a partir da clave de Dó. Se está lá na clave de Fá, vai girar a partir da clave de Fá. E a leitura, consequentemente, vai ficar complicada, porque a leitura ela muda. Porque se eu estou acostumada a ler de um modo, de uma clave, quando eu vou para outra clave, a minha leitura ela fica totalmente bagunçada, porque eu leio a nota a partir de um outro ponto. Aí eu posso mandar exemplos e imagens para você entender. Tá certo? Então é basicamente isso daí. Posteriormente a esse conteúdo, a gente vai rever intervalos, mas daqui pra frente, que vai ser basicamente isso daqui, ó. São distâncias, né, entre duas notas. Aqui eu tô tocando, por exemplo, intervalos harmônicos, mas existem intervalos descendentes. Existem também intervalos ascendentes e etc. Intervalos simples, compostos e entre outras coisas. Enfim, só retomando, agora eu falei sobre classificação de voz, sobre tessitura, sobre tipos de classificação de voz, da importância das claves que elas vão indicar em que região esse instrumento ele está situado, o trecho está situado, e aí vai modificar. Falando nisso, aqui tem a nota Sol. Eu consigo cantar essa nota Sol? A minha região é a região do tenor. Basicamente eu vou cantar na clave de Fá, mas eu também posso cantar na clave de Dó. Esse Sol pra mim seria esse Sol. Ele é até parecido, olha. Agora esse Sol aqui pra mim, ó, ouve. Sol. Seria esse Sol. Agora, de volta no Sol. Sol. Agora eu vou cantar esse Sol uma oitava abaixo, ó. Sol. Isso mexe bastante. Agora com uma outra pessoa, por exemplo, eu tenho umas amigas que elas são sopranos, então elas alcançam notas que eu não consigo, né? Sei lá, né? Até um si bemol que eu já vi, tem mais. Enfim, e aí por diante, isso vai impactar justamente em tudo isso que eu falei. Eu espero ter sanado essas dúvidas e qualquer coisinha pode também mandar mensagem pra mim. E é basicamente isso daqui.
Posteriormente, também a gente vai entrar no conteúdo de escala, antes de entrar no conteúdo de intervalos. Escalas são importantes. A gente vai conseguir começar a entender sobre tonalidades. É isso então. Tchau, tchau.